não para, combinado? Agora é o seguinte, quero falar com você que tem empresa. Puxa vida, mas eu sou MEI. Será que eu entro nessa lista? É o que eu vou descobrir agora, porque tem um prazo para fazer uma apresentação, né, a questão jurídica da sua empresa, principalmente para quem tem muitos funcionários, tá? Mas a gente vai entender se essa apresentação fiscal, ela precisa também ser para as pessoas que têm MEI. Às vezes você não tem nem funcionário, você é o seu próprio funcionário, você é o seu CEO, não é verdade? Eu estou aqui com a advogada Natália Guazelli, que vai dar mais informações para a gente sobre essa questão de um direito empresarial. Como vai funcionar isso? O relatório de transparência salarial e critério remuneratório, ele é obrigatório, por enquanto, apenas para as empresas com 100 funcionários ou mais. Então, nesse caso, por enquanto, não tem nenhuma regulamentação a respeito do MEI ou empresas com poucos funcionários. Entendi, mas o que exatamente precisa estar nesta lista? São os salários de cada um dos funcionários? Como é que funciona isso na prática, para que a gente possa já organizar a nossa ideia aí para poder já fazer isso, né? Claro. A questão do relatório, a intenção do governo é identificar e mensurar se existe realmente ainda essa questão de divergência salarial entre homens e mulheres. Então, no relatório vai ser obrigado a constar a quantidade total de funcionários, a diferenciação entre gênero, né, ou se é mulher ou se é homem, etnia, raça, idade e também a questão salarial. Isso quer dizer o quê? Que vai precisar constar o valor do contrato, do salário contratado e o valor que a pessoa efetivamente recebe. Se tem algum tipo de critério diferenciado, como remuneração com gratificação, bônus, horas extras ou qualquer outra questão de valor que a pessoa receba. E aqui tem que ter um cuidado, Carla, que é referente à não identificação dos funcionários. Então, a empresa precisa prestar essas informações de uma forma que não identifique quem são os funcionários. Então, pela LGPD, ela não pode colocar, por exemplo, o nome do colaborador. Ela apenas vai identificar de uma forma generalizada, que são tantos colaboradores, dessa quantidade, tantos são homens, tantos são mulheres, e aí, a partir daí, ela vai indicando os valores, os cargos e as ocupações. Natália, isso vai ser, por exemplo, vai acontecer apenas para quem, de repente, é CLT ou para PJ, no caso, pessoa jurídica. De repente, você que está me assistindo, né? Você é PJ, você é pessoa jurídica, você tem o teu MEI, você presta serviço para uma outra empresa. Os teus dados também terão que constar nesse relatório? Nesse caso, a lei fala sobre funcionários. Então, nesse sentido, entende-se que é apenas quem tem registro em CLT. Então, quando a empresa for prestar essas informações, ela vai prestar no E-Social, que é uma plataforma que consta os dados da empresa, e também no programa, num site específico que o governo disponibilizou. Então, a princípio, são apenas aquelas pessoas que possuem um vínculo empregatício trabalhista. E esse prazo, ele encerrava hoje. Vocês acreditam nisso, gente? Que loucura, né? Mas ela veio com uma boa notícia. Exatamente. O prazo seria até hoje, dia 29, porém o governo decidiu prorrogar até o dia 8 de março. Então, quem não preencheu ainda tem alguns dias aí para ir atrás dessa informação e prestar essas informações ao governo. Isso para todo o Brasil? É isso que eu quero entender, Renata. Por exemplo, Natália, a gente vai estar... essa questão, ela está ligada a algum estado específico, ou alguma região do Brasil? São todas as empresas do Brasil todo? São todas as empresas do Brasil. Elas precisam obrigatoriamente prestar essas informações, contanto que seja acima de 100 funcionários, 100 ou mais. E é importante aqui destacar que se essa empresa perdeu o prazo, que embora tenha sido prorrogado, ela vai estar sujeita a uma multa administrativa de até 3% sobre o valor da folha, limitado a 100 salários mínimos. Então, é muito importante aí que as empresas estejam atentas ao prazo para apresentar esse relatório. Certo. Então, o limite máximo... aliás, o limite mínimo são 100 funcionários. Se a empresa tiver 99 funcionários, não precisa desse relatório. Não precisa. E o governo pode, inclusive, notificar essas empresas para prestar informação adicional. Então, a empresa ela enviou o relatório, ali os auditores fiscais identificaram que tem alguma questão que precisa ser esclarecida, então essa empresa pode ser notificada para prestar esses esclarecimentos. Nossa, então o negócio é pesado mesmo, tem que ficar muito atento a isso, né? Essa questão da igualdade salarial, ela já tem previsão na Constituição, a própria CLT também prevê que não é possível que haja essa distinção salarial entre homens e mulheres. Porém, não tinha nada que regulamentasse
implementasse ou que efetivamente a gente tivesse como mensurar se isso existe ou não. Então, é uma forma de captar dados. A empresa também, além de enviar o relatório, ela precisa disponibilizar esses dados no seu site, redes sociais. Entendi. E para os seus funcionários. Então, tem que ter um local de acesso, essas informações, acesso a todo mundo. E se houver uma disparidade muito grande, de repente tem um homem e uma mulher na empresa que tem o mesmo cargo e o homem ganha muito mais do que a mulher, isso daí já é um problema. Sim, é um problema bem sério. Nesse caso, precisa primeiro identificar se essas duas pessoas exercem atividades na mesma função, com a mesma qualidade técnica, com o mesmo tempo de empresa, porque isso pode diferenciar o salário. E se existe algum tipo de critério ali de promoção. Caso seja identificado que existe uma diferença salarial por questão de gênero, essa empresa, além dela sofrer uma demanda trabalhista, para que seja buscado a reparação ali dessa diferença salarial, inclusive a lei ela modificou o artigo 461, parágrafo 6º, para constar o seguinte, que além das diferenças salariais, a pessoa ainda pode buscar um pedido de indenização por danos morais. E além disso, mesmo estando trabalhando na empresa? Mesmo estando trabalhando. Ou, eventualmente, se ela foi despedida ou se desligou da empresa, ela pode entrar na justiça requerendo isso. E, além disso, essa empresa pode ser condenada ao pagamento de 10 vezes o valor do salário. E se ela for pega ali reiterando essa prática, essa condenação pode ser ao dobro do valor que ela já pagou. Então, realmente, é uma questão séria, já é uma questão antiga, é um debate antigo, mas que agora ele ressurgiu aí nessa modalidade da lei e do decreto. Então, o mais importante, acho que dessa conversa aqui, não é nem a gente falar do prazo, né, que a empresa tem, e sim falar dessa questão que ela pontuou, a disparidade de salários entre homens e mulheres, que às vezes têm o mesmo cargo, às vezes tem a mesma situação educacional igualitária e que a mulher recebe até menos. Então, tem que ficar de olho nisso. Quero te agradecer, viu, Natália, mais uma vez pela tua presença aqui e convidar você a voltar mais e mais vezes. Muito obrigada, eu agradeço e estou à disposição. Tá bom.